Olá, começa agora o Unifra Entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre uma ciência que, apesar de invisível para os olhos humanos, tem muita aplicabilidade no nosso cotidiano. Quem vai falar sobre nanociência é o professor Mircos Ortiz, professor da Ciência da Computação aqui na Unifra e doutorando em nanociência. Tudo bom, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor que é recém-chegado da Itália, né? Que foi aqui do Rio Grande do Sul, um dos 2 pesquisadores em nanociência e estava no Congresso Internacional de Nanoestrutura, Diamantes e Grafenos. Apesar do nome complicado e às vezes até assusta, a ciência ela tem muita aplicabilidade no dia a dia, professor. A ideia de nanotecnologia e nanociência é desenvolver novos materiais, novas soluções para problemas que já existem, né? Então, a ideia toda de estudar a nível atômico e molecular, que é a nanociência e nanotecnologia, é continuar dando suporte a problemas que já existem, né? Cotidiano, assim. Então, por exemplo, professor? Medicamentos, entrega de medicamentos, acho que é uma área bem rica, a área da saúde, né? A área da saúde em geral. Pesquisa nessa área. A ideia de resolver problemas do tipo entregar medicamentos para células cancerosas, diabetes, Parkinson, Alzheimer, são doenças que estão sendo bem estudadas para serem solucionadas utilizando nanotecnologia. Porque atualmente os medicamentos que existem têm muito efeito colateral. Exato. Com a nano, o problema poderia ser atacado em loco, podemos dizer assim? Essa é a ideia. É utilizar menos quantidade de medicamento, né, com maior precisão. Então, quanto mais precisão a gente tiver entregando medicamento a nível celular, né, a gente consegue então resolver o problema com menos efeitos colaterais, não atacando uma célula sadia, por exemplo. E na prática, isso seria revertido, por exemplo, num comprimido específico que ao entrar no corpo humano atingiria essas células, ou tem que ter alguma incisão física para a gente entender por onde entra nano no corpo humano? Na realidade, são várias abordagens, né? Existem abordagens de construção de medicamento utilizando materiais revestidos com a nanotecnologia, daí então a gente vai colocar numa pílula, num medicamento via oral, ou então com injeções, depende da aplicação, né? Mas são várias a maneira de entregar o fármaco lá para resolver o problema. E no nosso dia a dia já existe nanotecnologia em roupas, em eletrodomésticos? Exato. O senhor tem alguma coisa em casa com essa característica por ser pesquisador da área? Na realidade existe algumas aplicações já, né, no dia a dia, por exemplo, shampoos com nanotecnologia. Isso pelo menos, já comercializado ou isso, ainda com comercializado. pesquisa? Por exemplo, os materiais que são feitos, deixa eu lembrar o nome agora. Esqueci. Eu falei lembrei da máquina de lavar, né? Isso, que hoje da tem máquina no de lavar mercado. também. Existe máquina de lavar com nanopartículas de prata que são antibactericidas, né? Elas evitam o mau odor, por exemplo. E a presença dessa nanopartícula no processo de lavagem também faz com que haja uma economia da dona de casa por não precisar colocar produtos para essa função. É isso, a ideia de utilizar a nanotecnologia é, de alguma maneira, tu fazer a otimização, né? Pegar e utilizar os átomos da melhor maneira possível para, de alguma maneira, do outro lado, tu ter menor desperdício. Então, por exemplo, no caso da máquina de lavar, você mata as bactérias, vai se utilizar menos produtos do outro lado, né? Para fazer esse serviço aí. E no caso da roupa, no que é aplicado? Alguns tecidos já estão sendo desenvolvidos, né? Já estão entrando na fase de criação de produtos que são tecidos que não sujam, por exemplo. O tecido é revestido com um material que não tem uma afinidade com a água, né? Então não tem como grudar sujeira naquele tecido e ele é mais facilmente limpo, né? Passa um pano e ele já está como se fosse novo, assim. Então existe essa tecnologia. Automóveis também, a pintura é revestida com esse material aí, ele não vai ficar embarrado. Até na área de odontologia também tem um exemplo. Odonto, o pessoal tem estudado, e aqui inclusive na instituição, né, o pessoal tem estudado a interface entre as próteses e o próprio tecido humano na hora de colocar uma prótese, por exemplo. Porque como a prótese se encaixa no organismo humano, é muito importante, porque vai definir se aquele material vai ser biocompatível ou não, né? Se ele vai ter uma afinidade em continuar ali na boca do paciente. Então,
tem essa pesquisa aqui, E sim. professor, quando se fala em nano, é algo muito menor do que o micro, que é algo que a gente já não enxerga. Exato. Como manipular algo tão minúsculo? Que elemento se usa? Tem o exemplo de um microscópio, por exemplo, que consegue enxergar o átomo, que para nós humanos é impossível. A nanotecnologia e nanociência, por nomenclatura, é bem nova, né? A partir dos anos 2000 para frente, assim, começa a ser disseminar o nanotecnologia e nanociências. Mas a ideia de utilização é bem anterior. O que tornou esse nome mais visível atualmente é a tecnologia. Ali por 2003, 2004, então foi criado um microscópio eletrônico que consegue então enxergar a matéria a nível atômico. Daí a gente consegue então fazer a manipulação átomo a átomo, colocar átomo a átomo nos locais onde a gente quer construir uma estrutura de escala nanométrica, ou então pegar e verificar se aquela estrutura tem um determinado formato esperado, né? O profissional que decide trabalhar com essa ciência tem que ser muito paciencioso, detalhista, né? São vários. A ideia de nano, eu acho que o principal tem que ser curioso, porque é uma área nova, é uma área que tem muitas soluções ainda para serem desenvolvidas. Então quem tem curiosidade e gosta de manipular coisas novas, eu acho que é o caminho, né? A gente não tem uma limitação assim, em relação a pessoa ser só um matemático ou ser só um físico. Não. Várias áreas. A nano, né? é multidisciplinar. Então tem pessoas da farmácia, tem pessoas da odonto, da enfermagem, da medicina e também da física, matemática, computação, né? Então a aplicabilidade dela aplicabilidade é geral. Professor, nós vamos para um breve intervalo e o Unifra Entrevista está conversando sobre nanociência. Não sai daí, porque depois nós vamos falar sobre o curso de mestrado e doutorado aqui da Unifra. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. O Unifra Entrevista está de volta, conversando com o professor aqui da Unifra, Mirko Ortiz, que é professor de Ciência da Computação e doutorando em Nanociência. Professor, uma pergunta agora um tanto quanto pessoal, mas o que um jovem que planejava ser piloto de avião, né, uma coisa tão macra, veio fazer nesse universo tão micro da nanociência? Então, eu acho que um pouco a aviação a gente tem quando... Porque, para quem não sabe, o professor Mirko, no ensino médio, queria ser piloto de avião. E hoje virou pesquisador em nanociência. A ideia de aviação, acho que é um pouco de liberdade, de conhecer novos lugares, conhecer novas coisas. Então, tem um pouco de curiosidade associada à aviação, né? Paixão, assim. E essa característica se leva também para esse mundo. Continua existindo na área do nano. Acho que a curiosidade, como eu tinha falado antes, move muito a pesquisa, move muito o desenvolvimento na área de nano. Acho que continua pulsante. E um dia eu vou ser piloto ainda, acho. E sem contar que a nano também pode ser aplicada na engrenagem inteira do avião. Exato. A área aeroespacial é uma área que investe muito, né? O pessoal do INPE aqui no Brasil e do ITA também, eles estudam bastante. São dois institutos que estavam presentes nesse congresso que a gente foi. Haviam 12 brasileiros lá, a maioria deles unidades federais de ensino.
e o ITA e o INPE estavam presentes lá também. É bom a gente resgatar um pouco essa questão de números, né? Porque esse congresso internacional foi o maior evento dessa área, né? Do ano inteiro, Exato. né? E foram 430 trabalhos. Desses 430, 12 brasileiros. 12 brasileiros. 2 gaúchos, entre Isso. eles o professor. Exato. Foi bem empolgante assim participar desse congresso, porque o top da ciência, né, da ciência de nano estava presente. Então, relativo a diamante, relativo a grafeno, eles estavam presentes nesse congresso que é uma referência mundial assim, para a área. E ter o trabalho reconhecido dentro desse universo importante da ciência, né, é prazeroso, assim. Acho que E toda essa área lida em volta da questão do carbono, né, que é algo que a gente tem referência lá da tabela periódica e, na verdade, é um elemento mais abundante na a natureza. abundância do carbono, assim, é real, assim. Então, a gente tem um material que é basicamente encontrado em qualquer lugar do planeta, né? E a aplicabilidade dele, como eu falei antes, depende da imaginação de quem está desenvolvendo a nanotecnologia. A ideia que foi colocada nesse congresso é que a gente tem muita aplicação ainda para ser desenvolvida. Nós estamos, como cientistas, engatinhando dentro dessa área ainda. E o curso de mestrado e doutorado aqui na Unifra, né, em nanociência, que é pioneira aqui na região, qual é o diferencial? Que perfil de profissional pode buscar essa qualificação? Então, esse curso aqui foi o primeiro no Brasil a ser constituído com o foco em nanociências, né? A primeira turma que foi montada na instituição, a nível de mestrado, deu um caminho bem definido assim, do que a gente gostaria de construir como o perfil de alunos, né? Aluno que tem uma curiosidade muito forte, tem um pouco de domínio na área de desenvolvimento de alguma solução, porque todos os alunos que entram na pós-graduação, eles acabam desenvolvendo como trabalho final uma solução que vai ser aplicada na sociedade. E esse trabalho, para a execução desse trabalho, necessariamente ele tem que manipular o átomo ou ele pode só projetar algo e outra pessoa executar, Não, outro cientista executar? São duas áreas bem fortes, assim, que são as aplicações e são a parte, né, de definição de um modelo teórico, né, que a gente constitui fazendo modelagem e simulação. Então, duas vertentes diferentes, né, uma que parte mesmo para colocar a mão na massa lá e a outra que idealiza um modelo para ser construído futuramente. E o teu trabalho na Itália? Então, meu trabalho é a parte de idealização, né, modelagem e simulação do modelo que interage em uma nanoestrutura de carbono com bases genéticas para construir, se possível, né, um sequenciador genético mais barato pela abundância do carbono e da nanotecnologia possibilitar isso. Porque hoje os testes de paternidade particulares ainda são bem caros. Qualquer teste de DNA, né, por exemplo, para definir se existe uma predisposição para câncer, predisposição para diabetes, Parkinson ou Alzheimer, por exemplo, se a gente for fazer um teste de DNA, ele é muito caro atualmente. Então, não é algo que qualquer um da população consegue ter acesso. Se nós conseguirmos definir um pouco uma estrutura que seja barata, né? Então nós vamos ter atingido um objetivo legal. Mas essa estrutura que o senhor pensa em desenvolver é não para ser introduzida no corpo humano. Se tira uma gota de sangue em contato com ela, ela vai dar a leitura do código genético. Isso. Nós conseguimos, né, recolher uma base genética a partir da saliva, por exemplo. Então não precisa ser algo invasivo, não é necessário colocar um sensor dentro do paciente. Seria como se fosse um teste de DNA utilizando um aparelho de diabetes, por exemplo. Coloca um algodão na boca e passa ali no aparelho, ele vai fazer o sequenciamento. E os projetos agora para o futuro? Sei que lá na Itália também encontraste uma pesquisadora que tem afinidades com o teu trabalho. E agora lá no outro lado do continente vocês vão trocar informações. A ideia principal dos congressos e simpósios constitui naquela parte de interação entre os pesquisadores, né? Eu acho que quando nós estamos desenvolvendo a parte teórica, cada um se fecha no seu laboratório, fica isolado do mundo, pensando sozinho, ou um pequeno grupo. Mas quando acontece esses simpósios, congressos, né? Então acontece essa interação, essa troca de ideias. Isso é o importante do congresso.
E daí, nesse caso, da gente se encontrar lá, a parte teórica com a parte experimental. Uma professora de Dublin lá estava demonstrando o que eles estão pesquisando, tem uma afinidade com a nossa ideia, então acabamos conversando e trocando e-mails e tal. Possivelmente pode acontecer uma colaboração, né, de pegar esse dispositivo teórico e tornar ele um produto. Professor Mirkus, muito obrigado pela presença, pelas informações, né, por esclarecer para a gente, nos mostrar um pouquinho mais desse mundo da nano. E tem alguma dica para deixar de leitura, pensando mais no jovem do ensino médio, que ainda está por definir que carreira seguir, de como ele conhecer um pouquinho mais dessa nova ciência? Perfeito. Dentro da própria instituição aqui, alguns anos anteriores foram desenvolvidos objetos de aprendizagem. E dentro dos objetos de aprendizagem existem alguns que explicam exatamente o que é a nano, como que ela é constituída e quais são os passos futuros para entrar nessa área. E como se tem contato com esse material? Existe uma página do programa de pós-graduação, né? Ali dentro vocês vão encontrar todos os links possíveis para... Entra pelo site da Unifra. Pelo site da Unifra, pós-graduação, nanociências. Muito obrigada, professor Mirkus. E o Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!